E no próximo capítulo de Sortilégio, Raquel vai ver o carro de Roberto em frente ao apartamento de Ulisses e se pergunta o que ele faz ali. Raquel então liga para Ulisses e Ulisses se livra dela. Raquel fica furiosa. Roberto critica Ulisses por ter se envolvido com a sua mulher e que ainda receba dinheiro dela. Ulisses afirma que Raquel não lhe importa, que está interessado por uma garota que sempre foi apaixonada por ele e que é irmã gêmea de Maria José, já que a sua mãe não morreu como todos acreditam, mas fugiu com um homem muito rico. Fernando fica enciumado com a ligação de Hernan para Vitória. Fernando e Alessandro ficam chocados ao lerem no jornal a notícia sobre o parentesco de Alessandro, Raquel e Bruno. Mais tarde, quando Maria José está conversando com Vitória, Ezequiel chega com o telefone dizendo que Bruno quer falar com Maria José. Maria José pede que Ezequiel diga que ela não está. Vitória pede que por favor ela atenda e a deixe escutar pela extensão. Vitória corre com Ezequiel para o escritório para escutar. Ela ouve quando Bruno pergunta se ela leu o jornal. Maria José responde que não e pergunta o porquê. Bruno diz que saiu uma nota em que diz que ele, Alessandro e Raquel fizeram um exame de DNA. Maria José pergunta por que Bruno é tão mau e Bruno responde que é porque ela precisa pagar por tudo que lhe fizeram. Bruno chama Alessandro de aproveitador e pergunta se ele já lhe pediu o divórcio. Maria José quer saber o porquê o divórcio e Bruno então conta que quando ele doou sangue para salvar a vida dela, ele pediu duas coisas em troca. Uma seria a renúncia de Alessandro à presidência e a outra é que se divorciasse dela. Vitória e Maria José ficam chocadas. Maria José quer saber se Bruno ficou maluco. Ela afirma que ele não tem mais nada a ver com sua vida e nem morta ela voltaria para ele. Bruno a ameaça e diz que se ela não obedecê-lo, vai destruir seu amorzinho Alessandro. Bruno desliga o telefone. Vitória permanece chocada e Maria José chora. Nisso Alessandro chega e percebe que elas estão nervosas. Ele pergunta o que aconteceu e Maria José conta que Bruno disse que ele lhe pediu que se divorciasse em troca da doação de sangue e se eles não se divorciarem, ele ameaçou destruí-lo. Vitória se levanta nervosa e afirma que a nota no jornal com certeza foi o Bruno, pois ele não tem limites, ele é um monstro que quer acabar com eles. Filipa pede que Vitória se sente e tenta acalmá-la. Alessandro olha seriamente para Maria José e diz que eles precisam conversar. Alessandro pede licença e sai com Maria José. Vitória pergunta para Filipa o que eles vão fazer, como eles vão deter o Bruno. Filipa não sabe. Alessandro e Maria José vão até o escritório e Alessandro pede que ela se sente. Maria José fica assustada e Alessandro confessa que foi verdade. Ele deu ao Bruno sua palavra de honra. Maria José se levanta e pergunta se eles vão se divorciar. Alessandro responde que sim, eles vão. Maria José chora e diz que ele fala isso tão tranquilo. Alessandro afirma que ele não está tranquilo, ele está com raiva. Maria José quer saber então por que ele fez isso, ou por que ele deu a palavra de honra, pois isso só se faz com outro homem, mas com o Bruno. Maria José fica nervosa e Alessandro pede que ela se acalme. Alessandro quer que ela entenda, pois ela estava morrendo. Maria José diz que o melhor é deixá-la morrer e Alessandro não quer que ela diga isso. Maria José chora e diz que não quer, pois ela o ama, ela precisa dele e seu filho também precisa. Alessandro afirma que ele também vai precisar deles dois. Maria José quer saber por que ele fez isso, que importância tem ele ter dado a palavra para o infeliz. Ela pergunta que se Bruno tivesse pedido para matar a Vitória, ele teria matado? Alessandro diz que é claro que não. Alessandro quer que ela o deixe explicar. Alessandro explica que esse divórcio seria falso. Na verdade, falso não, temporário. Maria José não entende e Alessandro conta que foi uma ideia que ele teve, pois ela sabe dos problemas da empresa. São muitos. Maria José sabe
E Alessandro diz que o Bruno quer provar que é filho de seu pai e ele está certo. Mas depois ele quer impugnar o testamento, alegando que seu pai não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. E caso ele consiga, irá fazer uma nova divisão das ações e dos bens. E é claro, ele será presidente da empresa. Maria José quer saber e Alessandro explica que se eles se divorciarem, ele vai lhe deixar tudo o que tem antes do processo. Aí as finanças da construtora irão minguar consideravelmente e Bruno não será capaz de sustentá-las. Maria José quer saber se é por causa do dinheiro e Alessandro afirma que ele tem obrigação de salvar o patrimônio que seu pai lhe deixou, pois ele é o chefe da família e responsável por Vitória e Raquel, mesmo que ela lhe trate mal. Alessandro diz que o Bruno vai colocar tudo a perder, pois o conhece. Ele é incapaz, desonesto e há alguns anos ele levará a empresa à falência e ruínas. Se Bruno joga sujo, ele também pode jogar. Maria José quer saber como eles ficam e Alessandro diz que eles vão ter que ficar separados legalmente e não fisicamente, e logo eles voltarão a se casar. Alessandro pede a Maria José que não conte a ninguém. Maria José chora e quer saber se no caso acontecer algo. Alessandro afirma que não vai acontecer nada. Ele quer saber se ela está de acordo. Alessandro pede que por favor ela faça isso por ele e por seu filho. Maria José o abraça e aceita. Sendo assim, Alessandro vai deixar sua fortuna para Maria José. Alessandro então liga para o doutor e diz que a sua mulher está de acordo. Alessandro afirma para Maria José que não vai acontecer nada de ruim. Ele pede que ela confie nele. Maria José quer saber como eles vão ficar, pois ela está de um lado e ele de outro. Sabe lá saindo com quantas mulheres. Alessandro não seria capaz de fazer isso. Ele diz que eles vão disfarçar, mas que continuarão se vendo. Maria José fica com ciúmes e dúvidas. Alessandro pede que ela não duvide de seu amor jamais, pois se ele não tivesse convencido de que ela é a mulher com quem ele quer passar o resto de sua vida, quando soube que o Bruno tinha falsificado sua assinatura na certidão de casamento, ele a teria levado para sua cidade e pronto. Teria anulado o casamento. Para Maria José isso parece muito complicado e errado. Ela não sabe se vai conseguir e Alessandro diz que ela precisa conseguir, assim como ele, pois para ele também não é fácil. Maria José afirma que para ela tanto faz se ele for pobre ou rico, mas não se trata disso, pois Alessandro não pode permitir que um delinquente consiga fazer o que quer. Mais tarde, o advogado traz os papéis para o divórcio e diz que se ambos não se oporem, eles estarão divorciados daqui a um mês. Pedro e Xuxo vão até a empresa de Alessandro e Kátia os trata muito mal. Xuxo diz que Pedro é o sogro de Alessandro e Kátia debocha rindo, ela não acredita. Alessandro chega bem na hora e pergunta o que eles fazem ali. Xuxo diz que veio falar com ele, mas essa lourinha, no caso Kátia, pareceu bem irritada. Alessandro encara Kátia e ela finge que não aconteceu nada e pede que eles a acompanhem. Xuxo e Pedro pedem que Alessandro seja o seu fiador, pois eles querem alugar uma lojinha. Alessandro aceita e deixa Pedro e Xuxo felizes. Eric, que foi demitido por Alessandro, assina os papéis de demissão no RH da empresa, enquanto Xuxo e Pedro falam justamente dele. Xuxo está feliz por Alessandro ter demitido Eric. Xuxo tem certeza que Eric está por trás do sumiço de Mercedes e Gabriel. Nesse momento, eles veem o Eric saindo da empresa e entrando dentro do carro. Xuxo e Pedro correm e pegam um táxi, seguindo Eric. Eric então entra dentro da casinha e Xuxo pergunta se Eric mora ali. Pedro diz que deve ser, pois ele levou até comida e que talvez ele tenha mulher e filhos. Xuxo acha que não, pois como um camarada desse vai ter filho? O taxista pergunta se eles vão ficar ali e esperar, pois ele vai cobrar por tempo. Xuxo responde que ele pode até tirar seus cintos, pois apesar deles parecerem quebrados, eles têm dinheiro para pagar. Dentro do cativeiro, Mercedes e Gabriel estão amarrados e Gabriel pergunta se Eric trouxe algo para eles comerem. Eric diz que sim.
Eric fica irritado e não sabe o que fazer com eles. Eric aponta uma pistola para Gabriel e afirma que ele deveria ter feito o que mandaram fazer. Mercedes pede por favor que ele não faça isso, pois se ele não fez isso, é porque no fundo ele tem um bom coração. Mercedes pede que ele os deixe ir. Eles vão para outro lugar e nunca mais ele saberá deles. Eric diz que da próxima vez ele vai trazer veneno de rato para que eles morram de uma vez. Eric sai e Xuxo e Pedro o observam de longe. Eric sai de carro e Xuxo e Pedro vão em direção à casinha. Pedro, pensando que Eric tem uma família, diz a Xuxo que se eles os verem vão perceber quem são eles e vão contar para o Eric. Xuxo diz então que eles contem e Eric que venha reclamar. Eles se aproximam e Xuxo pede que Pedro fique de olho para ver se não vê ninguém. Eles olham pela janela, enquanto Mercedes e Gabriel falam de Eric. Xuxo bate na porta, Mercedes e Gabriel gritam e Xuxo escuta. Ele diz a Pedro que é Mercedes. Pedro corre até o carro para pegar algo, enquanto Mercedes conta a Xuxo o que Eric fez com eles. Xuxo e Pedro conseguem resgatar Mercedes e Gabriel do cativeiro, salvando assim eles das mãos do Eric. Xuxo e Pedro levam Mercedes e Gabriel até uma lanchonete e ainda oferecem a casa deles para que fiquem. Gabriel e Mercedes ficam emocionados e Gabriel diz que nunca conheceu seus pais e que Xuxo e Pedro são como pais para ele. Pedro diz que vai ajudá-lo como se ele fosse um filho, mas não sabe se ele vai ser uma mãe ou um pai. Gabriel os agradece e diz que é uma bênção saber que ainda existe gente boa no mundo. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!